E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vim falar de um livro, na verdade de uma experiência literária que eu passei muito interessante, que foi ler o meu primeiro audiolivro. Na verdade, não sei se é esse o verbo que eu deveria usar, talvez escutar o meu primeiro audiolivro, mas é realmente quase uma experiência de leitura, mas muito mais imersiva. E o primeiro livro que eu escolhi para escutar foi um livro que eu já queria ler fazia muito tempo, mas ainda não tinha tido a oportunidade, que é o livro Bratman, que é o livro Drácula, do Bram Stoker. Eu escutei esse livro aqui por um aplicativo chamado YouBook. Eu acho que é assim que se fala, é YouBook. Não tô fazendo nenhum jabá aqui pra eles, mas é um aplicativo muito legal. A experiência de ouvir esse livro aqui foi muito massa. Cara, a narração ela é sensacional. O único problema do YouBook é que realmente o catálogo deles é bem escasso. Quando a gente fala de audiolivros, então, eu só achei interessante o Drácula e é por isso que eu acabei ouvindo ele aqui pelo aplicativo. Eu até paguei um mês, se não me engano é R$29,90. Valeu muito o preço de ter pagado, porque esse audiolivro aqui foi muito massa. Primeiro porque a gente tá falando de um clássico, né? Quem nunca ouviu falar do filme, inclusive, do Drácula do Bram Stoker, com o Keanu Reeves e aquele cara lá do Everyone, que eu não sei o nome dele, interpretando o Drácula. Esse livro aqui, eu andei dando uma olhada no Kindle e a média de página deles, por exemplo, peguei aqui uma edição qualquer do Kindle, é de 648 páginas. Não parece ser um livro tão pequeno assim. E isso se reflete logo no audiobook, porque esse audiobook aqui, ele tem 27 capítulos e mais uma nota no final, mas enfim, 27 capítulos. Cada capítulo tem em média ali 30 minutos. Então a gente tá falando de quase, mais ou menos umas 13, 14 horas de áudio apenas. E assim, essa versão que tem aqui nesse aplicativo, ela é uma versão exclusiva pro YouBook. Então ela foi gravada, inclusive tem umas inserções ali dizendo que foi feita exclusiva pro YouBook. Então vocês não vão achar provavelmente essa edição aqui em outros aplicativos ou para ser vendidas separadamente. Pensa numa narração foda. Além da música de fundo que muda nos momentos de tensão, começa a vir aquela música de tensão, assim, você fala, caralho, agora o vídeo vai ficar louco. Cada personagem tem a sua própria voz, o que também ajuda muito na ambientação. Então, por exemplo, quando a gente fala do Jonathan, tem a voz dele. Quando a gente fala da Mina, por exemplo, tem a voz específica dela. Isso também é muito legal. E os dubladores que fizeram, com certeza são dubladores profissionais, mandaram muito bem, cara. A imersão que a gente tem ouvindo um audiolivro, em especial um audiolivro como o livro do Drácula, é sensacional. Vale a pena, ainda mais se você não leu o livro do Drácula ainda, vale a pena você pagar, sei lá, nem que seja um mês desse aplicativo só para você ter essa experiência aqui. E o book apresenta Drácula, de Bram Stoker. 1. Diário de Jonathan Harker. Bistritz, 3 de maio. Saí de Munique no dia 1º de maio, às 8h35 da noite. E cheguei a Viena na manhã seguinte bem cedo, por volta das 6h46. O trem estava 1 hora atrasado. Pelo pouco que vi de dentro da estação e pela... 16. Do Diário do Dr. Seward. Continuação. Eram 11h45 da noite, quando entramos no cemitério. A noite estava muito escura, ainda que de vez em quando a luz da lua se infiltrasse entre as densas nuvens que cobriam o firmamento. 20. Do Diário de Jonathan Harker. 1 de outubro, pela noite. Encontrei com Thomas Snelling em sua casa. Mas realmente ouvir um livro foi uma experiência completamente nova e que foi muito massa. Agora passando para a história propriamente dita do livro do Drácula, de Bram Stoker. É um clássico, né? Não é à toa que teve um filme que é muito massa. O filme, inclusive, é um clássico dos filmes de terror. Mas o livro, embora tenha aí um século, acho que até mais que um século já de escrita, você não parece que é aqueles livros antigos, sabe? Você fala, puta, velho, que linguagem chata. Eu achei muito massa. Não sei se eles adaptaram aqui pro audiolivro
os trechos ou a linguagem... Que apresenta... Ah lá, já começou a falar. Não sei se eles adaptaram alguma coisa aqui pro audiobook, mas a linguagem é muito acessível. Qual que é a história básica do livro se você vive em Marte e ainda não ouviu falar sobre o Drácula do Bram Stoker? Tudo começa com um corretor de imóveis chamado Jonathan, que ele tem que ir lá pra Transilvânia, lá para o Cafundó do Judas, no leste europeu, pegar as assinaturas e fechar o negócio de um terreno que ele tá vendendo lá em Londres. Não lembro se é Londres exatamente, mas é uma região ali da Inglaterra, do Reino Unido. E aí ele tem que ir lá para falar, porque é um conde, é um cara super da alta nobreza, e o conde pediu para que fosse algum representante lá para Transilvânia. Naquela época, com certeza, os negócios eram um pouco mais complicados, já que não tinha internet, né? Mas ele pediu para ir lá para Transilvânia para poder conhecer um pouquinho mais sobre o negócio que ele estava fechando e realmente bater o martelo e fechar o negócio. O problema é que quando o Jonathan chega lá, ele começa a perceber algumas coisas estranhas. E isso desde a viagem que ele pega os trens, ele começa a perceber que a galera, conforme vai chegando perto ali da Transilvânia e do castelo do conde, as coisas começam a ficar mais sombrias. Ele percebe que é uma galera ali do povo dos povoados em volta muito supersticiosa, e quando ele fala, inclusive, que ele vai pro castelo do conde Drácula, a galera já surta com ele, fala, meu Deus, como que você vai para lá, você é louco? E ele fala, ele não entende, né, ele é do ocidente ali, ele fala, vou lá, ué, o que tem? Enfim, ele acaba chegando lá e ele começa a perceber que as coisas são meio estranhas ali, que não são aquilo que ele imaginava, e até que ele se vê como um prisioneiro do Conde Drácula. E nesse meio tempo em que o Drácula vai para a Inglaterra, a gente não tem mais notícias do Jonathan e a gente começa a história muda para os outros personagens, para Minnie e para os amigos dela. O único problema é que nesse mudar de personagens, a gente tava, com uma expectativa lá em cima, com tudo que tava acontecendo com o Jonathan, que ele tava só se fudendo lá no castelo do Drácula, com as esposas do Drácula caindo matando em cima dele. Ele tava se ferrando muito. E você tava muito apreensivo. E aí quando muda o foco dos personagens, tem uma barriga gigantesca, e até pegar no tranco de novo, acaba levando um tempinho. E esse tranco, ele começa a acontecer quando entra o famoso Dr. Van Helsing. E aí o livro pega de novo no tranco e fica muito massa. A minha única decepção talvez seja um pouquinho com o final do livro, porque ele acontece muito rápido, muito rápido mesmo, em coisas de alguns capítulos. E a resolução não é... Eu achava que ia ser uau, explodir a cabeça, e não. Ela é ok, mas é aquilo, assim, eu acho que eu acabei criando muita expectativa de acordo com o desenrolar do livro, e na real eu acabei achando o Drácula meio bosta, assim, confesso. Mas no final das contas nem é tanto demérito pro livro, que é muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro Drácula de Bram Stoker, vão fundo, vocês não vão se arrepender e vão descobrir as origens de toda essa mitologia de vampiros. Na verdade, a mitologia de vampiros já existe há muito tempo, mas onde começou toda a questão dos vampiros da Era Moderna. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvirem, inclusive, esse livro, cara, vão por mim, são, igual eu falei, quase 15 horas de audiolivro, mas são 15 horas que valem a pena e vocês vão ficar muito viciados nesse livrinho. Galera, não sei porquê, mas minha câmera não filmou essa parte, mas um ponto muito legal desse livro, inclusive, é que os capítulos, eles são escritos em primeira pessoa. Na verdade, cada capítulo é escrito por um personagem através de diário. Então, igual vocês ouviram lá no trecho que eu deixei de áudio, o primeiro capítulo é uma transcrição, na verdade, do diário do Jonathan. Aí o segundo capítulo é, sei lá, do Dr. Harper lá. Aí o terceiro capítulo é da Mina. Então a gente acaba pegando a impressão que cada um dos personagens teve. Meio que é o estilo Game of Thrones, assim. Mas como é uma transcrição de diário, acaba sendo uma experiência muito legal, muito prazerosa de leitura ou de ouvidura. Sei lá, se você estiver ouvindo pelo audiobook. Mas é isso aí, é um tipo de escrita muito bacana. Beleza, galera? É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Também, se vocês já leram o livro do Drácula, deixem aí nos comentários falando quais foram as suas impressões. Deixem aquele joinha. Se você ainda não é inscrito e chegou até aqui, se inscreva no canal. E por enquanto é só.